fazer uma breve oração novamente e vou abrir a palavra de Deus. Querido Deus, Pai Celestial, louvado seja o Teu nome. Amém. Nós te agradecemos por esses novos amigos, Senhor. Sim. Por esse novo grupo, que através de Branquinha nós estamos fazendo amizade, sabe? Aprendendo o nome deles, visitando as casas deles, comendo junto, louvando junto e aprendendo junto. Amém, Deus. Aqui está o Teu povo, Senhor, os Teus filhos. Pois tanto os que estão perto quanto os que estão longe, todos são Teus filhos. Verdade. Por isso, Senhor, que a Tua palavra seja recebida no nosso coração, nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu vou contar uma história. Eu vou contar uma historinha para vocês. As pessoas mais antigas, de mais idade, assim tipo eu sou de um tempo que a gente ouvia histórias. As pessoas contavam histórias. A minha mãe contava história, minha avó contava história, meu avô contava história. Hoje, essas pessoas mais jovens, elas não são acostumadas com história. Ninguém conta mais história para ninguém, não é verdade? Irmã Fátima, essas pessoas mais de idade assim, lembra que antigamente, né, as pessoas contavam história para a criança dormir. Tinha as historinhas de dormir, né? E criança gosta de ouvir a mesma história todo dia. Chega, cansa. Eu tinha que inventar histórias para contar, porque eles querem a mesma história todo dia. Então, gente, os que não gostam de história, preste bem atenção que essa história tem a ver com a sua vida, tem a ver com a minha vida, tem a ver com a vida de todo mundo. Eu vou contar uma história. O título dessa história é Plano Perfeito. Plano perfeito. Vocês acham que um plano perfeito pode ser executado por alguém imperfeito? Um plano perfeito só pode ser executado por alguém perfeito. Por alguém perfeito. E só existe um que é perfeito, que é Deus. Então, esse plano perfeito é um plano de Deus, certo? Não adiantaria nada se eu viesse aqui contar para vocês histórias nossas. Nossas histórias não mudam, não interferem, não ajudam a ninguém. Nós não temos histórias para transformar a vida de ninguém. A história que eu quero contar aqui é uma história que tem o título Plano Perfeito, que vem de um ser perfeito que é Deus. Agora, esse plano perfeito, ele gira, ele acontece em torno de uma sentença de morte. Todo mundo aqui sabe o que é uma sentença de morte? Sentença de morte, gente, é quando um bandido, um criminoso, ele é julgado e condenado e ele é levado à morte. Ele não merece ficar preso. Aí ele é sentenciado a morrer. Aqui no Brasil não existe sentença de morte. A Constituição brasileira não admite. Mas em alguns lugares aí no mundo, afora, existe sentença de morte até hoje. Tem lugares aí que tem sentença de morte até hoje. Mas a história que eu quero contar para vocês é de bem um tempo atrás, bem lá atrás. No tempo do Antigo Testamento, no tempo da Bíblia, que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento, a sentença de morte era por apedrejamento. Se alguém fosse condenado à pena de morte, a pessoa era apedrejada. Juntava muita gente com pedras para tirar pedra na pessoa até matar. Era assim a sentença de morte. Eu não sei se vocês lembram, mas no tempo de Jesus ainda tinha essa sentença de morte. Um dia trouxeram uma mulher que foi flagrada em adultério e queriam experimentar Jesus e perguntaram o que fazia com aquela mulher. Se apedrejava ou se soltava ela, se libertava ela, porque ela tinha sido flagrada em pecado. E aí Jesus disse o quê? Jesus disse, quem não tiver pecado, tá vendo quando ele sabe? Ele sabe. Jesus disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então havia uma sentença de morte e apedrejamento. Por muito tempo na história era apedrejamento. Só que quando surgiu o Império Romano, vocês sabem que o mundo, os que estudam sabem, o mundo foi governado por 4 poderes mundiais, 4 reinos. E Roma foi o 4º e último reino mundial.
aliás, o império mais longo, que demorou mais tempo, que o Império Romano dominou o mundo todo por 600 e tantos anos, 644 anos. E durante o Império Romano, quando todos os lugares do mundo obedeciam às ordens de Roma, no tempo dos imperadores, então eles criaram um modelo de sentença de morte de cruz. Quem inventou a morte de cruz? Os romanos. Quando? Quando o Império Romano era o Império Mundial, há algum tempo atrás. Esse modelo de sentença de morte de cruz, preste bem atenção que isso vai parar em você, certo? Essa história vai esbarrar em você. Quando Roma inventou a sentença de morte de cruz, as outras sentenças de morte continuaram existindo, mas Roma condenava os criminosos pendurando numa cruz. Como era que as pessoas eram crucificadas? Elas eram crucificadas sem roupa, totalmente despidas. Era tirada a roupa e era crucificado nu. E aonde eram as cruzes? As cruzes eram na entrada da cidade, onde todo mundo entrava e onde todo mundo saía. Que era para todo mundo ver a vergonha, a humilhação daquele infeliz criminoso. Pois bem, esse período de sentença de morte de cruz durou apenas aproximadamente 100 anos. Durante 100 anos acontecia a pena de morte de cruz. E nesses 100 anos, dentro desses 100 anos, nasceu um menino no mundo. Um menino que não era um menino qualquer. Era um menino que foi profetizado 800 anos antes. A profecia está no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Diz assim, Isaías 9, verso 6 diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então havia essa profecia que ia nascer um menino no mundo, um menino especial, e o nome desse menino era esse. Eu queria que vocês aprendessem esses 4 nomes desse menino: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem vocês acham que é esse menino? Pois é, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, só pode ser ele. Então, esse menino nasceu exatamente quando a sentença de morte era cruz. E o crucificado era crucificado nu. E o crucificado era crucificado na entrada da cidade. Então, Jesus nasceu, está escrito em Lucas, capítulo 1. Olha, gente. Verso 30 diz assim, Lucas 1, verso 30. Isso aqui já é Novo Testamento. O Evangelho de Lucas diz assim: o anjo disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Porque ele é grande e é chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre no meio do povo de Deus. Então, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, quer dizer Jesus. Jesus quer dizer tudo isso. Então nasceu aquele menino, cresceu, desenvolveu o seu ministério. O que era o ministério de Jesus? Curava os doentes, expulsava os demônios, purificava os leprosos, ressuscitava os mortos, multiplicava os alimentos, acalmava a tempestade. Fez o bem a vida toda por 33 anos. E aí, Jesus, viu, pessoal? Jesus foi julgado injustamente, viu, Maria José? Jesus foi julgado injustamente, porque ele não merecia ser julgado. Ele foi condenado injustamente, porque ele não merecia ser condenado.
E ele foi crucificado injustamente, porque ele não merecia ser crucificado. E Jesus foi crucificado na entrada da cidade de Jerusalém. Isso é fato, isso é história, isso não é mito, isso não é crendice, isso não é invenção de crente, isso é história. Gente, Jesus foi condenado à morte de cruz. Agora, lá atrás, lá no Antigo Testamento, eu vou ler um texto que Deus tinha dito alguma coisa sobre morte de cruz. Olha, presta atenção. Aqui em Deuteronômio 21, versos 22 e 23, olha o que Deus tinha dito lá no tempo de Moisés, bem atrás. Deus tinha dito assim, olha, gente. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, olha o que Deus tinha dito antes, muito antes. Se alguém for encontrado em pecado passível de pena de morte e tiver sido morto em madeiro, ou seja, em cruz, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas ele certamente será sepultado no mesmo dia. Por quê? Porque o que for pendurado em madeiro, gente, presta atenção nisso aqui. Se eu nunca mais puder falar com vocês, se eu nunca mais tiver a oportunidade de vir aqui, eu quero que vocês se lembrem disso. Deus disse lá no tempo de Moisés, quem for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Deus tinha pronunciado uma sentença contra quem fosse pendurado em madeiro. Eu não sei o que é que você sente. Eu me sinto toda arrepiada, toda emocionada de saber que Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado. Ele morreu no madeiro como maldito de Deus. Por quê? Não, ele foi morto na cruz, ele foi morto como condenado de Deus, porque lá no Antigo Testamento, Deus disse, quem for pendurado em madeiro, quem for crucificado, é maldito de Deus. E Jesus só fez o bem, mas vocês perceberam que aqui existem dois lados. Um lado de Deus e o lado do mal. O mal não gosta do bem. Existe uma guerra, um conflito, que a gente vê, mas ele é maior do que a gente vê, que é o conflito do mal contra o bem. Então, se Deus tinha dito que quem fosse crucificado era maldito de Deus, o que aconteceu com Jesus quando Jesus foi para a cruz? Eu vou ler em 1 Pedro 2, 24. Eu vou ler esse texto aqui para vocês ver como a Bíblia é simples de entender. 1 Pedro 2, 24. Olha. Lembre, quem fosse pendurado em madeira era maldito de Deus. E Jesus foi pendurado em madeira. Olha, 2, 24. Diz assim, ó. Diz assim. Ele, Jesus Cristo, carregando em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Gente, Jesus foi para a cruz, não foi levando o pecado dele, porque ele não tinha pecado. Ele era filho do Deus Altíssimo e nunca pecou. Ele foi para o madeiro, carregando em seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos para os nossos pecados, possamos viver a justiça. Por suas chagas, nós somos sarados. Amém. Gente, não tem ninguém que Deus rejeita. Não existe ninguém que Deus descarta, que Deus discrimina. Não. Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Glória a Deus. Amém. Todos os pecadores podem ser salvos. Amém. Porque Jesus carregou no seu corpo a condenação de Deus, que era nossa. A condenação de Deus pertence a nós que somos pecadores, não a Ele. Então Ele fez uma substituição, Ele fez uma troca. Ele carregou os nossos pecados e pagou
pagou um preço que era nós que devíamos. Ele não. Para que ele fez isso? Para quê? Como diz lá em João 3,16, que todo mundo conhece. Católicos e evangélicos e todos os cristãos conhecem. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, vamos dizer junto, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então, a vida eterna é para quem? A vida eterna é para mim, a vida eterna é para você, a vida eterna é para nós. Como que a gente consegue? Nele, através dele, por ele, confiando nele. É ele que pode nos salvar, é ele que decidiu nos salvar. Nós não merecemos, nós somos pecadores. Agora veja, eu quero terminar lendo Gálatas 3, também no Novo Testamento, sobre a cruz, olha. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 13 e 14 diz assim, olha. Cristo nos resgatou da maldição. Então, de quem era a maldição? Nossa, nós é que somos malditos. Éramos malditos. Ele fez-se maldição em nosso lugar. Porque estava escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Olha, isso aqui é o Novo Testamento. É no fim da Bíblia. Está dizendo que Jesus aceitou ser maldição de Deus em nosso lugar, porque ele era o próprio Deus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Gente, quando Jesus estava aqui nesse mundo, caminhando, lá na Palestina, com os discípulos e aquela multidão de gente que seguia Jesus, porque queria comer, porque queria cura, porque queria ter a vida mudada, transformada. Aquele povo que andava com Jesus, que via Jesus, que tocava Jesus, que podia abraçar Jesus. Aqueles discípulos que comiam com Jesus, que dormiam com Jesus, que falavam com ele. Era Deus em pessoa aqui nesse mundo. Deus veio aqui nesse mundo em pessoa para dizer para nós como é Deus lá no céu. Então, a gente cresce e vive a vida toda, às vezes com medo de Deus, se afastando de Deus, fugindo de Deus, achando que Deus é severo demais, que Deus é carrasco demais, que Deus é exigente demais. E aí Jesus veio aqui para dizer, para ensinar como é Deus. Deus é assim. É um Deus que cria, a criatura se rebela, vai para longe dele, ele vai atrás, ele paga o preço para trazer a gente de volta só porque ele nos ama. Amém. Só porque nos ama. Porque nós não merecemos não, amor de Deus. Nenhum de nós merece. Então, ele tem um apelo, ele tem um convite. Já que ele pagou o preço do resgate, como disse aí o texto, ele nos resgatou da maldição. Vocês sabem o que é um resgate? Hoje não está mais acontecendo não, mas teve uma onda aí, um tempo atrás, que acontecia muito sequestro. Sequestro o bandido pega uma pessoa e tem ele como refém e exige um valor que a família pague se quiser aquela pessoa de volta. Não é assim? Quem conhece o que é um sequestro e um resgate? É assim ou não é? Graças a Deus que aqui não aconteceu, nem acontece. Mas o resgate é assim, é um valor que a família paga para ter de volta aquela pessoa que está no poder do bandido. O bandido sequestra, leva para um cativeiro, para um lugar bem secreto, e aí entra em contato com a família e diz, eu quero tantos milhões. Sua filha está aqui com a gente, está no nosso poder, e eu só devolvo ela se você colocar na minha conta tanto. E aí a família, pela vida daquela pessoa, a família faz o sacrifício, faz empréstimo, vende o que tem, faz de tudo para conseguir aquele dinheiro, para dar na mão do bandido, para ter aquela pessoa de volta. Isso é resgate. Resgate é comprar de volta aquilo que é seu, que se perdeu. E quando o texto bíblico diz assim, Deus nos resgata em Cristo, Cristo é o resgatador e Ele próprio é o resgate. Porque Ele próprio se deu como preço pelo pecado de toda a humanidade. Glória a Deus. Jesus é digno, Ele é merecedor do nosso amor, da nossa resposta de amor. Agora eu quero terminar para a gente não comer a sopa antes que ela esfrie, no convite de Deus para você.
Já que você entendeu que quem devia ir para a cruz era nós, e ele foi no nosso lugar, para que você tenha esperança no seu coração, para que você aprenda a confiar nele, só isso que ele quer. Ele não está pedindo nada de ninguém, ele não quer dinheiro seu, ele não quer trabalho seu, ele não quer nada seu. Ele só quer que você confie, que você acredite, só isso. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, é só isso. Pois bem, olha, já que você já sabe disso, olha o convite que Deus faz nessa noite para você. Venha conversar comigo, Deus diz. Vinde, pois, e arrazoemos. Arrazoar, sabe o que é arrazoar? É conversar racionalmente, conversar com a razão. Não vá pela emoção, pela influência dos outros, porque seu amigo está lá, porque o pastor prega muito bem, porque ele realiza curas e prodígios e milagres. Não desse jeito. Deus está dizendo assim, venha conversar comigo racionalmente. Use sua razão. E venha conversar comigo. Por quê? Olha a promessa para nós. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Amém. Tem pecado que não tem jeito? Tem não, gente. Todos os pecados têm jeito. Ainda que seja vermelho como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Agora Deus diz assim, se você quiser... Gente, a gente não quer com isso aqui não, a gente quer com isso aqui. É isso aqui que decide se eu quero ou se eu não quero. Se eu vou ou se eu não vou. Se eu faço ou se eu não faço. É isso aqui, chamado de razão, chamado de consciência. O poder de uma pessoa está aqui, ó. E Deus diz, venha conversar comigo de aqui para aqui. De mente de Deus para a mente do homem. Porque ainda que os seus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos. Se você quiser e se você me ouvir, olha o que é que o texto termina dizendo. Olha que coisa linda que Deus diz, olha. Se você quiser e se você me ouvir, você comerá o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Vocês lembram que eu falei um dia desse aqui que, apesar de toda a maldade do homem, as frutas ainda têm cheiro e sabor e valor nutritivo? Pois é, Deus está dizendo, se você me ouvir, filho, se você me ouvir, se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para você. Amém? Você quer o melhor dessa terra? Não fique satisfeito apenas com uma sopa saborosa que nós vamos comer agora. Acredite na promessa de Deus. Deus tem o melhor dessa terra para aqueles que ouvem a sua palavra, que entrem em acordo com Deus. Esse é o convite de Deus. Esse é o convite da graça de Deus. Então, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ele foi muito antes que eu nascesse, muito antes que vocês nascessem. Mas ele foi por causa de nós. Eu vou convidar a Amanda, ela vai fazer um louvor. Enquanto ela vai louvando, os homens de amarelo já vão trazendo a sopa, certo? Então, pense nessa música que a Amanda vai cantar. Porque quando Jesus foi levado para a cruz, era você que deveria ir para a cruz. Era você que deveria ser tirado de sua roupa e crucificado. Era eu que deveria ser crucificado. Sim, vamos fazer uma oração para o Edson, filho de Socorro. Edson, filho de Socorro. Pela vida dele. Que Deus tenha misericórdia de Edson. Tire ele da incubação e faça ele voltar e tenha chance de conhecer o amor de Deus. Vamos orar, gente, para o filho de Socorro. Feche seus olhinhos e pense, se ele fosse seu filho, se ele fosse o meu filho, como estaria o meu coração? Oremos. Santo Deus, Pai bondoso. Senhor, nós não merecemos nada. Nem sequer interceder uns pelos outros, nós não merecemos. Porque somos pecadores. Mas a tua palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. E nesse momento nós queremos interceder diante do teu trono de graça e de misericórdia. Pela vida de Edson, filho de Socorro. Sim. O Senhor conhece esse rapaz. O Senhor conhece essa pessoa. Verdade. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Seja o que for, Senhor, que esteja acontecendo com ele. Que o Senhor esteja lá na cabeceira daquela cama. Toque nele. Acorde ele. Faça ele voltar a ter saúde. Faça ele voltar a vir aqui. Participar aqui.
contar seu testemunho aqui, para a tua honra e a tua glória, Senhor. Porque o Senhor ama os seus filhos, os que estão perto e os que estão longe. O Senhor quer trazer todos para o teu colo, Senhor. Abençoe Socorro, que ela aprenda a confiar, que ela volte a confiar no Senhor, porque ela já conhece muito da tua palavra, Senhor. Nós entregamos a vida de Edson nas tuas mãos, assim como a vida de todos que estão aqui. E pedimos a tua bênção pelo alimento que nós vamos comer, em nome de Jesus. Amém. E quem crê em Jesus diz amém. Amém.